cheio de dúvidas e de vários riscos visíveis e invisíveis de toda espécie, é confortante saber que Deus prometeu cuidar dos seus filhos. A vida não é um parque de diversões, mas sim um campo de guerra. Porém, devemos sempre ter em mente e confiar na promessa divina que Deus nos fez e de que Ele está nos guardando e nos defendendo a todo momento. O que você precisa saber antes de tudo é que tudo que tem valor é protegido. Quer você acredite ou não, você é importante para Deus. Você pode negar essa verdade, mas isso não muda o fato de que você é precioso para Deus. E por isso mesmo, enquanto você está na terra, Deus estabeleceu meios para garantir a sua proteção. Então, hoje eu vou mostrar 4 formas diferentes pelas quais Deus o protege. Em primeiro lugar, Deus o protege pela sua constante observação. Nada neste mundo acontece fora do alcance do olhar de Deus. Na verdade, nada ocorre neste universo fora do seu campo de visão. Segundo o livro Crônicas, capítulo 16, versículo 9, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte em favor daqueles cujo coração é fiel a Ele. Como você se sente ao saber que Deus está te observando? Como isso afeta você? Você fica com medo e nervoso pelo fato de Deus estar te vendo? Ou isso te dá uma paz extra? Como você se sente sabendo que está sob o constante cuidado de um Deus amoroso que só quer o seu bem? Então, deixe-me repetir a pergunta: como você se sente sabendo que Deus está te protegendo? Você fica ansioso e assustado ou isso te dá uma paz extra? Acho que isso depende da sua visão de Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico que está esperando você errar, se você está aquém do padrão da palavra de Deus para que Ele possa te castigar com a mão direita, então sim, eu ficaria nervosa, sim, eu teria medo. Mas se a sua visão de Deus é que Ele é um Deus amoroso que enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados e pelas suas iniquidades, porque Ele sabia que você nunca conseguiria eliminar a distância do pecado, e que seu único filho gerado, que era perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeitamente perfeito, tinha que eliminar a distância do pecado para que você tivesse a vida eterna. Se a sua visão é deste Deus amoroso, sim, você vai ter uma paz extra sabendo que Deus está te protegendo, mesmo que seus inimigos estejam planejando e conspirando contra você. Deus está lá em seu favor para garantir que o plano do inimigo dê errado. Lembre-se, no Salmo 23, versículo 5 que diz que Deus preparará uma mesa para você na frente dos seus inimigos. Mude a sua visão de Deus. Deus não é contra você. Deus é a favor de você. Deus é por você. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mude a sua visão de Deus. Deus não está querendo te pegar. Se Deus quisesse te pegar, Ele já teria feito isso há muito tempo. Deus está do seu lado. Eu peço desculpas por ficar repetindo isso, mas isso precisa entrar no seu espírito. Deus está do seu lado e Ele está te cuidando. Não para te pegar, mas para te proteger. No arsenal de proteção de Deus, Ele tem uma multidão de anjos à sua disposição, prontos para serem enviados para a sua defesa. Na Bíblia, há muitas histórias que mostram essa proteção de forma perfeita. Um exemplo disso é visto em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, onde Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Neste caso, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército inimigo. Geazi ficou aterrorizado, sem saber que o grande exército do Senhor estava ao seu redor. Elias foi o único que viu, até que Eliseu orou para que ele também visse o imenso exército celestial ao seu redor. Essa mesma proteção é nossa hoje. Você tem literalmente um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez que você estiver em apuros, quando você estiver com medo, lembre-se de que um exército de anjos está te protegendo, prontos para atender ao chamado do Senhor para te socorrer em qualquer situação que você possa enfrentar.
Mesmo nos dias de hoje e nesta época, há muitos relatos pessoais de filhos de Deus que escaparam milagrosamente por meios angélicos que desafiam toda a lógica e toda a explicação humana. O Salmo 91, versículo 11 diz: "Pois ele ordenará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos." Você não precisa viver com medo e limitação. Creia que Deus te ama e que seus anjos andam com você dia após dia e estão lá para te proteger. A segunda forma como Deus nos protege é construindo cercas de proteção ao redor do seu povo. Como vemos no livro de Jó, o diabo não podia fazer nada para afligir Jó porque havia uma cerca de proteção ao seu redor. Podemos concluir, então, que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor dos seus santos para protegê-los, para que o inimigo não possa tocá-los. Assim como diz no Salmo 125, versículo 2, "Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo, desde agora e para sempre." Você está cercado, nunca duvide disso. Você está cercado por uma cerca de proteção na Bíblia, que é uma afirmação de fatos, não de opinião. Deus tinha uma cerca de proteção ao redor das finanças e dos bens de Jó e de todos os seus projetos. Portanto, Deus tem uma cerca de proteção ao redor das suas finanças, dos seus imóveis e de todos os seus empreendimentos, para que possamos viver com o conforto e a tranquilidade de saber que a mesma proteção que estava sobre Jó, está também sobre nós. Não podemos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, mas elas existem. Deus não deixa seus filhos desprotegidos, porque sabemos que o inimigo vem para fazer apenas 3 coisas: roubar, matar e destruir. Se não fosse pela proteção de Deus sobre nós, o inimigo já teria feito essas 3 coisas conosco, mas graças a ele e sua cobertura de proteção, isso não acontecerá com aquele que crê. A terceira forma como Deus nos protege é pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia como seus filhos, ele nos orienta a ir aos lugares certos no momento certo, fazer a coisa certa na hora certa. Assim, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Eu acho que em algum momento ou outro, todos nós ouvimos uma voz interior nos dizendo para não ir a algum lugar, e sem sabermos, era o Espírito Santo nos guiando e conduzindo no Espírito. Se você pensar na sua vida, houve situações em que você foi guiado pelo Espírito, em momentos que você achou que era apenas uma sensação estranha que você tinha, dizendo para você não ir a um lugar, ou dizendo para você não fazer isso ou aquilo. Mas você nunca soube explicar o que era, e na verdade era o Espírito Santo te conduzindo. O Espírito Santo nos guia e nos protege de mais formas do que podemos imaginar. Eu realmente acredito que se pudéssemos ver todas as vezes que o Espírito Santo nos protegeu, ele nos tirou de tantas situações ruins. Provavelmente não iríamos querer sair de casa. É por isso que devemos orar ao Senhor para nos dar a graça de ouvir e entender e, mais importante, obedecer ao Espírito Santo quando ele nos guia. A quarta forma como Deus nos protege é pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único meio pelo qual podemos receber a redenção e ser livres da ira de Deus. Você está limpo e justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e autoridade. O sangue de Jesus tem a capacidade de ordenar e controlar, porque é supremo. Você pode ler toda a Bíblia, você pode orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus, não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus, você não pode se defender contra o inimigo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." Eles venceram, eles triunfaram. Como eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue, eles venceram. Pelo sangue do Cordeiro, Jesus já ganhou a batalha. Ele já triunfou sobre tudo que pode surgir no seu caminho. No Calvário, ele pagou tudo, não parte, mas tudo. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: "Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Você vê?
o sangue do Cordeiro é um segredo cristão da vitória. Mas você precisa aplicá-lo, você precisa aplicar o sangue de Jesus na sua vida. Ninguém pode fazer isso por você, é sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever aplicar o sangue de Jesus sobre a sua própria vida. Agora eu não estou falando com você sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue nos umbrais das portas para que quando viesse a praga, passasse por cima deles e não os tocasse. E é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que o que quer que venha nos ferir passe por cima de nós, porque seja lá o que for, quando ver o sangue de Jesus, saberá que esse é um filho de Deus e deve deixá-lo em paz. Você vê, o sangue de Jesus nos protege. Há poder no sangue de Jesus. Há proteção no sangue de Jesus. Há uma cobertura que só o sangue de Jesus pode oferecer. Mas só você pode aplicar na sua vida, na sua casa. Eu falei somente sobre 4 formas diferentes como Deus nos protege, mas Ele tem um número infinito de formas de nos proteger. Creia na proteção do Senhor. Internalize isso dentro de você, e tenha em seu coração de que nunca, eu repito, nunca, você estará sozinho. Que a paz do Senhor te guie. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.